Olá, como vai? Bem-vindo. Vamos nós de novo. Eu, Tobosse, ou Tobosse Cristina, ou Doné, Nestor. Bom, títulos a gente vai acumulando no decorrer da vida, mas isso não faz o que nós somos. Mas o tema de hoje é nada é por acaso. Bem, e nada é por acaso mesmo. Particularmente dentro da minha religião, nada nunca foi visto por acaso. Eu não gosto de usar essas palavras, nada, nunca, jamais. Eu acho que isso volta para a gente numa velocidade muito grande. Mas nada é por acaso. Você acredita mesmo que você está aí vivinho, usufruindo dessa experiência física, um ser, uma energia, um ser espiritual, e que foi por acaso? Por mais que a sua mãe conte mil histórias, que a gravidez dela foi um acaso, não foi. Acredite, não foi. E os abortos? Será que realmente aquela mãe, que no desespero, ou por medida de prevenção, de saúde, ou por questões econômicas, não importa, os motivos não vêm ao caso, mas que tomou a decisão, umas inconsequentemente, outras drásticas, de fazer um aborto. Será que realmente aquela atitude dela já não estava no traço do seu destino? Eu chamo de destino. Os sábios chamam de um processo natural. Justamente por isso, nós não acreditamos no acaso. Será que por acaso aquelas pessoas que você rotulou como inimigos, eu rotulo como desafeto, atravessaram no seu caminho ou vice-versa, vocês se cruzaram do nada? Então, se fosse tudo muito por acaso alguém virou uma rua, dobrou uma rua, e um outro veículo colidiu, eu não acredito no acaso. Eu acredito em algumas escolhas que nos levam a determinadas situações, isso é o preço das escolhas, mas não acredito no acaso. Até as escolhas que nós tomamos, eu não acredito que foram por acaso. Salvo se você... Salvo não, entenda bem. Até quando a gente para, pensa, e por isso que eu creio que a gente tem que respeitar nossas intuições, aí isso é indiscutível. Porque as intuições é a voz do coração, é a voz que vem da emoção, é a voz que vem de um pressentimento. Eu sou de santo, eu acredito no pressentimento, e a vamos de convir. Por mais que a gente ache que os sonhos não têm sentido, muitos deles carregam uma brutal mensagem, limpinha. Basta a pessoa não ir para o caminho do fanatismo, interpretar com consciência, com rigorosidade. Como assim? Ah, como assim, Doné? Como assim, Tobosse? Bom, se você viu um filme de terror, não é muito da sua praia, mas você quis ver por curiosidade, e à noite, hoje ou amanhã, você sonha, tem aqueles sonhos abruptos, meio fantasmagórico, meio parecendo um pesadelo, muito provavelmente é uma sobrecarga do teu inconsciente, que ficou armazenado algumas imagens que não bateu muito bem com você. Bom, mas se você tem consciência que você dormiu com a sua mente tranquila, em paz, paz essa que a gente busca num trabalho diário com a gente mesmo, e todos nós podemos ser detentor dessa paz. E no decorrer dos seus sonhos, você sonhou, hipoteticamente, uma mensagem muito límpida, muito clara, vale a pena você respeitar. Respeite sua intuição. Se o seu coração, de repente, não bateu, você está dirigindo, você disse, não vou pelo aquele caminho, não. Não vá. Acredite em mim, a gente evita muita coisa. Às vezes Deus, tudo que nos guarda, tudo que você acredita, e eu acredito, pode estar te dizendo que você não vá por ali. E como não há nada, nenhum veículo para jogar essa informação para você, aquilo brota no sentido de sentimento. Respeite-o, não custa nada. Meu marido tinha um hábito de que quando eu dobrava num caminho errôneo, não necessariamente naquele que ele havia me indicado, eu costumava no início dizer para ele, isso há muitos e muitos anos atrás, eu vou voltar, eu vou fazer o contorno. Ele dizia, não, 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 não.
segue por aqui, dobra ali, dobra aqui. Uma vez conversando com ele, maçom, judeu, ele disse para mim, eu não gosto de voltar atrás em nada que eu faço. Eu aprendi a lição. Comecei a adotar isso na minha vida. Se eu já fiz, já fiz. Eu arco com o preço da minha atitude, com as consequências, mas eu não volto atrás. Peço perdão, sinto muito, mas eu não volto atrás. Não adianta você voltar atrás. O atrás está no passado. E nada é por acaso. Então eu não volto atrás para desfazer algo. Não se desfaz, você já fez. Você pisou no pé de uma pessoa, você já pisou, ele já sentiu a dor, acabou. O que te resta? O perdão. E volta o perdão à tona. Pois é, porque nada nessa vida é por acaso. Você acredita mesmo que quando de repente você levou pau naquela faculdade, ou naquele cursinho, para refletir se no decorrer de toda a caminhada até chegar naquele concurso, se você se empenhou tanto quanto, devidamente, você deu o seu máximo, o seu melhor? Não. E aí você não passou. Não foi por acaso. Também não foi. Ah, eu fui, você foi elemento causal. Porque você poderia dar o seu melhor, estudar mais, abrir mão um pouquinho do prazer, do lazer. Afinal de contas, você tem um propósito. Quando a gente tem um propósito na vida, a gente sabe que tem um preço. O preço é a abdicação de muita coisa que a gente gosta, de usufruir. Cabe muito para os jovens isso, mas nem todos, nem tudo sempre são os jovens. Às vezes os jovens adultos, burro velho também, teimam na persistência de alguma coisa e quando não passam querem botar culpa em meia dúzia. Não rola. Seja sincero com você mesmo. Quando você leva pau em alguma coisa, quando você botar aquele currículo que não for aceito, procure ver se o seu currículo está tão com suporte tão grande para alcançar o mérito daquela vaga. Veja se você, ao entregar o currículo, você se interessou em procurar vir e lutar pelaquela vaga. E veja se, de repente, aquela vaga não te pertence. Porque, de repente, ela está destinada para outra pessoa. Respeite isso. São os freios da vida. Eu chamo de freios da vida. O momento em que o destino vem e diz, opa, que na realidade é o grande Criador. É a energia que nos cerca a todos nós, que emana da gente para o universo, do universo para nós. Não é só para nós, porque as pessoas são muito egoístas. Vocês acreditam que Deus só olhe por você? Não. Ele reside no meio de nós, dentro de nós. Então, consequentemente, todos nós somos fagulhas do Divino Criador. E você pode me perguntar, poxa, mas por acaso eu estava passando? Não, por acaso não. Você estava passando porque você escolheu aquele caminho. Então, não foi por acaso. E se você esbarrou com o desafeto da sua vida, também não foi por acaso. Talvez a vida esteja te testando para ver até onde a sua tolerância e realmente o processo de perdão está resolvido dentro de você. Eu vou contar uma passagem pequena. Eu não gosto muito de falar da vida ali, eu gosto de citar alguns exemplos que eu vivenciei. Porque se você vivencia alguma coisa, você fala com experiência própria. Há muitos e muitos, algumas décadas atrás, eu achava que ser iniciada no candomblé, poxa, para mim eu estava com a vida resolvida nesse aspecto. E jovem, menina, os cabelos grandes. E eu não procurei. Olha o que está no seu caminho, que não é por acaso, e não adianta você fugir de determinadas coisas. E aí, eu trabalhava na escola da minha mãe, num colégio respeitado, no subúrbio onde ele se localizava, com crianças maravilhosas que hoje estão quase em sua totalidade à minha volta no barracão, e isso é tudo muito bom, porque significa que algo de bom eu passei para elas, mas isso é uma outra história. E aí, um belo dia, o tempo passou, o tempo vai, o tempo vem, e a vida se contou por si própria, e eu lutando, todo mundo batalhando. Belo dia, uma mãe de aluno tinha acabado de se mudar ali para o bairro e precisava haver uma escola para suas filhas. Eram 3 meninas lindíssimas, pequenininhas. E ela, entre as escolas, ela esteve na escola da minha mãe.
Depois que as crianças já estavam matriculadas, já tinham iniciado, eu vim a descobrir que aquela jovem senhora, muito jovem senhora, bem jovem, uma diferença muito pouca de mim, em termos de idade, só tinha tido filho muito cedo, era uma zeladora, exatamente da vertente que eu estou até hoje. Por acaso? Não. Nos tornamos amigas. Inicialmente tudo correu bem, as crianças na escola, ela mãe de aluno, eu professora, diretora administrativa, ou seja, diretora de escola, supervisora educacional. E a vida se tocou. Aquelas crianças me encantaram, como toda criança me encanta. Todo mundo que me conhece sabe disso. E a vida foi se tocando e a gente foi se esbarrando nas reuniões e a amizade foi se solidificando. Nos tornamos imensas amigas. Bom, no decorrer disso, eu já sabia que ela era uma zeladora de candomblé, mas não tinha noção do que é esse mundo. Achava lindíssimo. O atabaque ecoava e meu coração batia no som do atabaque. No fundo, residia uma curiosidade dentro de mim, mas residia o temor de ter mais responsabilidade. E acabou que, por não ser por acaso, eu me iniciei no candomblé pelas mãos dela. Bendito seja a atitude, bendito seja o destino, bendito seja o que não é por acaso e que cruza os caminhos das pessoas. Porque hoje, se eu estou aqui falando para vocês, eu poderia estar e não ser uma zeladora e não ter toda a bagagem que eu somatizei em função disso. E vamos combinar? É uma história linda. Vai além de um livro, é a história de uma vida. Enfim, eu trouxe um exemplo do que não é por acaso. Exemplos, por exemplo, quando você objetiva alguma coisa da vida grandioso e você não vai alcançando, e você acha que só com você não acontece. Por que seu irmão de santo consegue, você não consegue? Você não contou vários aspectos, os que eu já citei. Será que aquela vaga era para você? Será que o momento da mudança era aquela? Será que aquela casa era mais adequada? Eu já vi pessoas se precipitando com determinadas coisas e depois se desfazerem. Porque era muito longe, porque era perigoso, porque se era o lugar era intragável de conviver. E por aí vai. Ainda mais na situação em que o Brasil se encontra, somente o Rio de Janeiro. E já vi muita gente desmontar uma vida por precipitação, porque não respeitaram aquele momentinho em que a voz lá do coração estava falando, e da razão também, o inconsciente e o seu consciente. E aí você não respeita nenhuma coisa nem outra. Aonde reside a emoção e aonde fala a razão, você passa por cima disso tudo e bate o pé e quer porque quer. Tudo bem? Também não acho que foi por acaso. Sabe por quê? Porque até os erros vêm para nos ensinar. Os desafetos também são grandes mestres. Nos ensinam a vencer os desafios da vida. Se eles tentaram nos atrapalhar, eles esqueceram que na luta, para nos defender de qualquer energia negativa, a gente acaba aprendendo. Nada é por acaso. O seu casamento, aquele namoradinho, aquela tristeza que você guarda e não deveria, faz uma faxina na sua alma, se liberta dela, porque até ela, naquele momento, não foi por acaso. As pessoas vão embora daqui. Imagina se isso tudo impedisse as pessoas de continuarem vivendo, porque a vida continua, com você ou sem você. Obviamente, sem você é impossível, porque na realidade os seres humanos fazem é viver no marasmo. Isso não vale a pena. Eu garanto, não vale a pena. Viva imensamente, viva incondicionalmente. A vida é uma festa. Tem até aí um desenho animado lindíssimo trazendo esse tema. Eu amei. Eu acho que é tudo porque fala de ancestralidade, mostra divertidamente um tema lindíssimo e que a gente vê sorrindo, se divertindo, mas que está embutido dentro do contexto uma grande mensagem. Nada é por acaso. Nem sua família,
nem tudo que já aconteceu em todo o decorrer da sua vida, eu garanto que não foi por acaso. As pessoas se aborrecem, se chateiam, te aborrecem, e você se chateia. Eu garanto uma coisa: para. Faz um flashback na sua vida. Traga essas memórias à tona, vá resolvendo uma por uma e vai dizendo obrigada. Sinto muito, eu posso ter sido o elemento que, sem querer, te causei algum sentimento que fez com que você se tornasse um desafeto para mim, fez com que você levantasse em você sentimentos que você julgou contrariamente a mim. Na contramão da minha caminhada. Obrigada, obrigado. Você foi um grande professor. E tudo bem, você fica com aquilo muito bem resolvido, porque quando a gente vai passando pela vida, acumulando sentimentos, jogando no nosso inconsciente, lá naquele arquivinho morto, a gente começa a criar um monte de fantasmas, acreditando que só acontece com a gente. Não. Olhe ao seu redor. Mais ainda, estenda a sua visão. Vá para a internet, todo mundo vai. Alcance outros países, onde a mulher sequer ainda tem voz. Sequer ela caminha ao lado do marido, ela sequer tem o direito a ter quantos filhos ela desejar. Você acha que você tem problema? Eu acredito que não. O que nós temos são desafios, mas isso é motivo para outro tema. Hoje aqui é para mostrar que nada é por acaso. Eu trouxe um exemplo da minha própria vida. Eu tenho certeza que vocês vão fechar os olhos e lembrar de vários momentos da sua vida, que nada foi por acaso. Mas eu fui assaltado. Tudo bem, será que aquele assalto não te desviou de uma coisa pior? Será que não poderia ser pior? Não é uma questão de você ficar se dando, desculpando de tudo que acontece na sua vida. Cuidado, nessa história toda, você pode ser a grande causa de tudo que ocorre contigo, mas com certeza, nada é por acaso. Eu acredito piamente que nós tenhamos algumas transcrições no livro da nossa vida que estão predeterminadas por tudo, até pelo efeito da nossa ancestralidade sobre nós. Ela exerce um efeito muito grande. Cabe a nós gerarmos um efeito de colapso, ou seja, você ter consciência que na sua família o papai bebe muito, a mamãe trabalhou demais, todo mundo esqueceu de que você queria ouvir um eu te amo, um beijinho, um abraço, e você acabou se decepcionando. Tudo bem? Você juntou, acumulou essas decepções, perdoe-os. Eles estavam ocupados demais. E vale a pena, porque com certeza toda a luta deles também não foi por acaso. Você cresceu, teve a sua oportunidade, enquanto que eles jogaram muitas coisas da vida fora. A gente não sai jogando as oportunidades que a vida nos traz naturalmente, porque às vezes a gente deixa de abrir inúmeras portas. Durma com sonhos, acorde com atitudes, mas lembre-se fundamentalmente, nada é por acaso. Veja a coisa dessa forma, uma forma mais leve, e eu garanto que você vai começar a entender que as coisas que aconteceram na sua vida, todas têm uma razão. Se você parar para colocar escrito um fato, mas lembrar de todos os detalhes, você vai encontrar todos os elementos. O elemento que causou, o elemento que alimentou, o elemento que deu pilha para aquilo continuar, e o fim da história. Porque no final também, tudo passa. Até o que a gente acredita que não seja por acaso. Porque no fundo, é. Bem, no nosso mundo, no meu mundo religioso, associado a tudo, todo o mundo que me pertence, porque tudo que tem a ver comigo, tem a ver comigo. Assim como você, nós temos inúmeras formas de fazer com que as pessoas tomem seus banhos, reflita, pense, respire fundo, cuide do seu vodum, cuide do seu orixá, cuide de si, cuide da cabeça, respeite o destino e, acima de tudo, confie em Deus, porque nada é por acaso. Vodum século XXI. Vem com a gente.